Salmo 105. Não creio em Deus, creio Deus. Os nossos antepassados fazem de ti, Deus Abamém, um ídolo nacionalista. Nesse então cada povo tem o seu Deus. Ainda hoje, início do terceiro milénio, até os ateus são fabricadores do Deus que depois passam a vida a negar. Somos povos idólatras que matamos outros povos em nome da nossa fé religiosa e do Deus que dizemos acreditar negar. E depois das vitórias repletas de saques e de assassínios, vamos aos templos sagrados ou laicos da nossa idolatria promover cultos de ação de graças ao nosso Deus, não Deus. Somos mesmo animais racionais que sistematicamente recusam passar a seres humanos. A própria fé religiosa só se desenvolve nos animais racionais. Já nos seres humanos, a fé que os anima é a mesma de Jesus. Fé maiêutica, toda política praticada, nenhum poder. Só os animais racionais creem em Deus, no Deus que eles próprios fabricam e em nome do qual depois justificam toda a espécie de crimes que cometem contra si mesmos, uns contra os outros e contra o planeta. A história que os nossos antepassados escrevem e ensinam às novas gerações é um nunca acabar de práticas de mentira e de crimes que nos são oficialmente apresentados como práticas de verdade e atos de heroicidade. E nós, os seus descendentes, orgulhamos-nos dessas práticas de mentira, desses crimes, porque acabamos também a vê-los como outras tantas práticas de verdade, outros tantos atos de heroicidade. Mostramos bem que somos filhas, filhos e prosseguidores dos nossos antepassados, ainda piores do que eles, porque em cada nova geração os meios de que dispomos ao serviço dos nossos desejos, das nossas ambições animais racionais, são cada vez mais rafinados. Crer em Deus é sempre crer num Deus que fabricamos para o proveito próprio e como justificação de todas as nossas práticas de mentira e de todos os nossos crimes. Semelhante Deus acaba sempre por esconder e branquear as nossas práticas de mentira, os nossos crimes. Tal é também o Deus que os ateus dos séculos passados e do início do terceiro milénio negam, depois deles próprios o terem criado. O simples enunciado creio em Deus é só por si uma formulação de fé religiosa, por isso idolátrica, porque pressupõe o reconhecimento prévio de um poder superior acima de nós, seres humanos, sobre o qual nos apoiamos e buscamos refúgio. Dizer creio em Deus é o mesmo que dizer confio, apoio-me em Deus Todo-Poderoso, só que um Deus Todo-Poderoso, sobre o qual eu me apoio, é inventado, projetado por mim, pela minha própria racionalidade animal. Não é por aí que navega a fé de Jesus, pelo contrário, a fé de Jesus revela-nos Deus que nos habita e faz humanos, ao ponto de vivermos na história como se Ele não existisse, sempre diante de Deus e com Deus mais íntimo a nós do que nós próprios, mas sempre sem Deus. A fé religiosa é maiêutica, não religiosa. Nunca a fé de Jesus é maiêutica, não religiosa. Nunca diz creio em Deus Todo-Poderoso. É muito mais humilde e por isso faz-nos viver na história totalmente de acordo com a fragilidade humana que cada um de nós é como ser humano. A fé de Jesus, quando muito diz creio Deus Abamém, não diz creio em Deus Todo-Poderoso. A diferença parece pequena, mas é substantiva. Quando digo creio Deus Abamém, estou a significar que o deixo ser em mim até para lá do limite, o que faz de mim outro, Jesus. Não me apoio em Deus. Apoiar-me em Deus é idolatria. Cresce Deus e eu diminuo. Nunca me apoio em Deus. Deixo simplesmente Deus, Abamém, ser na minha fragilidade até para lá do limite do humano. E nessa medida eu sou. Toda a fé religiosa é idolatria, remete-nos sempre para um Deus Todo-Poderoso que só existe na mente dos animais racionais que teimamos ser, com todos os desejos, todas as ambições de domínio e de posse. Um Deus assim é um ídolo projetado pela nossa racionalidade animal que quer a todo custo deixar de ser frágil para ser poder, domínio, dinastia, rei, chefe, papa, numa palavra, o dono, senhor dos outros e do planeta. Os povos das nações não conhecem outro Deus senão este ídolo projetado por nossas racionalidades animais que recusam todo o tipo de fragilidade. É a esse Deus ídolo que se dirige a fé religiosa, o ópio dos povos, branqueadora dos crimes dos poderosos e dos ricos. De Deus Todo-Poderoso,
cuidam os sacerdotes e todos os outros líderes religiosos antes, durante e depois de Jesus, o Filho de Maria. Sem o Deus ídolo, todos os sacerdotes são nada. Graças a ele são olhados, reverenciados pelos povos como outros tantos alter ego de Deus da terra. Todos os cultos que os sacerdotes promovem, todos os ritos a que presidem são mentira. Estéreis e vazias todas as suas fórmulas de oração. Negócio religioso todas as suas liturgias. Passam por homens de Deus, são do ídolo. Assambarcadores e estéreis, mercenários e hipócritas quanto ele. Deus, Ave Mãe, não necessita de sacerdotes, não se agrada de ritos, nem de cultos, muito menos vive em templos erguidos pela mão dos animais racionais. É mais íntimo a nós do que nós próprios, pura dádiva, pura maiêutica, não uma necessidade. Quando um povo entre os demais povos da terra se arroga à condição do povo escolhido por Deus, povo eleito, é sempre um povo idólatra. O Deus que invoca é projetado, alimentado por ele. Adorá-lo é pecar por idolatria. A Bíblia do judaísmo cai nesta armadilha e embarca nesta mentira. Os sacerdotes judeus que a escrevem ao longo das múltiplas gerações, ou pelo menos lhe dão a redação que ela tem hoje, são os autores materiais ou morais desta mentira. De resto, os sacerdotes judeus contemporâneos de Jesus, o Filho de Maria, são os primeiros a posicionar-se contra ele e contra o seu projeto político maiêutico, o mesmo de Deus Ave Mãe de todos os povos por igual. Não podem suportar que Jesus, judeu como eles, anuncie como Evangelho de Deus Ave Mãe semelhante projeto político maiêutico que coloca todos os povos em radical igualdade perante ele e uns perante os outros. A ser assim, como diz Jesus, toda a história do judaísmo cai, dela não fica pedra sobre pedra. Por isso, os sacerdotes cedo se unem contra Jesus e contra a boa notícia de Deus à Mãe que ele não só anuncia como pratica plena e integralmente. E quando por uma vez topam com a presença de Jesus em missão política maiêutica em Jerusalém, não desperdiçam a oportunidade e em menos de uma semana desfazem-se dele, em conluio com o representante do Império, presente e vigilante por esses mesmos dias de Páscoa na cidade capital. A sua prisão só é possível graças à colaboração política do grupo dos 12 que ele próprio escolhe no início para andarem com ele. Menos de 24 horas depois de consumada a traição dos 12, já Jesus é executado na cruz do Império. Tudo está consumado, revelado, exclama Jesus na cruz, momentos antes de expirar. Com estas palavras diz tudo o que o judaísmo davídico diz dos judeus, o povo escolhido, e que os seus sacerdotes teólogos oficiais dizem de Deus é refinada mentira. Deus, concebido pelos judeus como de Abraão, patriarcas, Moisés, é uma projeção, criação dos sacerdotes. Não é Deus a mãe de todos os povos por igual, que nunca ninguém viu. Todos os prodígios que a Bíblia atribui reiteradamente a Deus são mera retórica, sem qualquer base histórica e científica. Quem nos revela é Jesus, o ser humano judeu, que recusa fazer sua toda essa mentira institucional e prossegui-la. Há, é verdade, no velho Egito dos faraós, uns escravos, entre os quais alguns hebreus. Enquanto escravos dos faraós e do Deus dos sacerdotes dos faraós experimentam-se a dado momento íntima e inefavelmente animados, amados. Levantam-se então contra a opressão, escravidão de todo intolerável, e neste levantar-se experimentam-se fecundamente habitados, fragilidade humana maiútica. Nunca mais são os mesmos a partir de então. Podem ter de viver o resto dos seus dias em deserto, mas a opressão, escravidão entre eles nunca mais. Esta experiência íntima que só escravos e oprimidos em grau máximo chegam a protagonizar na história, torna-se fragilidade humana maiútica capaz de enfrentar desarmado o seu opressor e o perverso sistema que justifica a opressão. É uma experiência antípoda desencadeada pela fé religiosa, toda ópio, resignação, submissão. A fragilidade humana desarmada levada ao limite torna-se maiútica, por isso fecunda na dimensão do humano sororal. Diante dela o poder fica imobilizado, deixa de ser poder, porque ela, como experiência de libertação para a liberdade, dá-se bem em deserto. Historicamente é integralmente protagonizada por Jesus, o Filho de Maria, o de Nazaré. Na sua gênese está Deus a mãe de todos os povos, nos antípodas do Deus dos sacerdotes, que no velho Egito dos faraós se confunde com o faraó de turno.
Habita-nos sem que jamais saibamos como, e damos pela sua presença no ato político de nos levantarmos do chão desarmados para fazermos implodir a opressão e o Deus ídolo todo-poderoso dos sacerdotes que a justifica, alimenta. De religião, Deus Abba-mãe não gosta, só política praticada, que tem tudo a ver com o ato de cuidarmos da vida e vida de qualidade dos povos e do planeta, a casa comum de todos, sem primeiros nem segundos, todos povos por igual. Desta via de Deus, Abba-mãe, os sacerdotes não gostam e até amaldiçoam, excomungam quem a vive, anuncia. No auge do seu ódio sacerdotal, ainda conseguem erguer contra ela e contra quem a vive, anuncia, os seus escravos, suas vítimas. A fé religiosa é, pois, o que há de mais perverso à face da terra, cobre-se com o nome de Deus e assim coberta consegue enganar os próprios escravos e oprimidos e levantá-los contra quem já vive livre do jugo religioso. Nunca a fé religiosa faz levantar do chão os escravos contra a opressão e o sistema que a justifica. Se os levanta é apenas contra quem vive já a libertação desse jugo, idolatria. No limite da escravidão no velho Egito dos faraós, os escravos experimentam-se íntima e inefavelmente habitados, nunca mais sós, e quando se levantam do chão da opressão, são a fragilidade humana desarmada, a ação política maiútica, que imobiliza o faraó e todos os oficiais às suas ordens. A liberdade aparece então no horizonte, não como utopia, mas como a via a percorrer, praticar até ao fim, sem nunca olharmos para trás. O seu nome histórico é Jesus. Graças à sua Ruá maiútica, passamos de animais racionais a seres humanos, outro Jesus, agora terceiro milénio. E assim termina o Salmo 105 do livro dos Salmos, versão terceiro milénio, também para Ateus, Edinho Editores, 2012. Com o meu emocionadíssimo abraço.